Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 14 de junho, eu sou o Jimmy Amora, da agência Infra. Estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Sebastião Buto, da sigla Sul, e o Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta desta semana vai comentar sobre o pedido de recuperação judicial da Supervia, a concessionária de trens urbanos do Rio de Janeiro. Também vamos tratar sobre a regulamentação da lei do gás e avaliar as ações diretas de inconstitucionalidade impetradas contra o marco legal do saneamento. O Infra em Pauta é toda segunda-feira bem cedinho. Se você quiser começar a sua semana bem informado, curte nosso canal no YouTube e no seu aplicativo de podcasts para receber as nossas notificações. Nós vamos começar pelo caso da Supervia, né, que já tínhamos tratado aqui em alguns programas anteriores. Devido aos efeitos da pandemia, a empresa teve perdas superiores a 80% de sua receita, né, no transporte de passageiros da região metropolitana do Rio, e vinha se recuperando, mas não foi mais possível pagar as contas, e ela entrou na recuperação judicial, e o Maurício vai explicar para nós o que aconteceu. Bom dia, Maurício, bom dia, Felipe, bom dia, Sebastião. Bom dia, Jimmy, bom dia, Felipe, bom dia, Sebastião. Primeiro, deixa eu fazer um disclaimer, né? Eu sou advogado do pleito de reequilíbrio da Supervia perante a AGETRANSP, a Agência Reguladora de Transportes do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou explicar o caso a vocês, mas eu tenho aqui alguns limites do que é que eu posso e do que é que eu devo debater. Vou tentar fazê-lo somente com informações de natureza pública, né? Aqui, a Supervia é uma concessionária de trens metropolitanos, né, com uma malha imensa, né? E como todos os concessionários de transporte sobre trilho, sofreu impacto avassalador da pandemia, né? O Jimmy mencionou perda de demanda na casa dos 80%, né? Com alguma variação, evidentemente, ao longo aí da pandemia, perda de receita, né, na casa dos 80%, como todas as concessões de trilho, você não consegue enxugar os custos para lidar com essa perda de receita, né? Existe custos fixos relevantes na prestação do serviço e, portanto, por isso, né, o transporte a operação da Supervia se tornou insustentável do ponto de vista econômico-financeiro, já no princípio da pandemia. Na verdade, em abril do ano passado, nós protocolamos perante a AGETRANSP um pedido cautelar para que a AGETRANSP obrigasse o Estado a dar um auxílio financeiro à Supervia, de maneira que ela pudesse sobreviver ao longo da pandemia, né? Independentemente da discussão do reequilíbrio do contrato, né? Se pedia um auxílio financeiro. E em julho do ano passado, o Conselho Diretor da AGETRANSP, malgrado a área técnica da AGETRANSP entender que era necessário o auxílio financeiro, o Conselho Diretor entendeu que essa seria uma cautelar satisfativa, que isso seria um julgamento antecipado do mérito do pedido de reequilíbrio e que, por isso, eles não deferiram, né? Então, deixaram a Supervia, a situação campear, no momento em que já se previa a insolvência da Supervia. Julho do ano passado, se previa a insolvência da Supervia para alguma coisa em torno de setembro do ano passado, né? Por que é que não aconteceu? Porque os gestores da Supervia conseguiram, né, empurrar custos para frente, fazer toda uma gestão para a empresa continuar sobrevivendo durante todo esse período, né? Se você comparar a Supervia com o que ocorreu pelo mundo, né, nos transportes sobre trilho, em todo lugar do mundo o poder público entrou
dando uma garantia de receitas mínimas para dar continuidade à operação de transporte sobre trilho. Mesmo aqui no Brasil, em São Paulo, aqui as concessões de trilho, o que se fez foi, com todas as concessões de trilho do Estado de São Paulo, você tem bandas de demanda, o Estado pagou, entrou pagando, mas pagando rigorosamente em dia, a banda de demanda, né, a garantia de demanda mínima que existe nessas concessões e PPPs de trilhos do Estado de São Paulo, né? E em todo lugar do mundo foi isso que se fez, né, com concessões de metrô, com concessões de trens metropolitanos, foi isso que se fez, né? No Rio de Janeiro resolveu inovar e não fazê-lo, né? O resultado está aí, a recuperação judicial da Supervia. Por fim, em março desse ano, julgaram finalmente o pedido de reequilíbrio. O pedido de reequilíbrio foi feito em abril do ano passado. Julgaram o pedido cautelar em julho do ano passado, e em março desse ano julgaram o pedido de reequilíbrio. E aí a agência reguladora resolveu embarcar em teses absolutamente heterodoxas, sem nenhuma previsão no nosso ordenamento jurídico. Disse a agência reguladora que não havia direito a reequilíbrio pelos impactos da pandemia, porque a pandemia se caracterizaria como evento extraordinaríssimo. E vou citar aqui o que disse o conselho diretor da Getransp: evento extraordinaríssimo, força maior do que as maiores, né? E que, por conta de ser um evento extraordinaríssimo, não daria direito a reequilíbrio do contrato, apenas daria a possibilidade das partes negociarem para tentarem, de alguma forma, sem qualquer parâmetro para isso, parâmetro legal ou contratual, de alguma forma compartilharem as perdas decorrentes da pandemia. Tese absolutamente heterodoxa, né? Pandemia sempre foi um evento típico, né? Quando você quer dar um exemplo de o que é uma força maior, o que é um caso fortuito, sempre se usou no passado pandemias, guerras e acidentes nucleares. Esses são os exemplos típicos, né? E os riscos de caso fortuito e força maior no contrato da Supervia e na lei estão atribuídos ao poder concedente. Então, uma vez que acontece o evento, né, de força maior, que é a pandemia, o poder concedente deveria assumir as consequências desse evento. No âmbito federal está assumindo as consequências desses eventos, em diversos estados isso está sendo feito, em alguns municípios isso também está sendo feito, mas a Getransp, a Agência Reguladora de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, resolveu embarcar nessa tese heterodoxa. O resultado, né, é que a Supervia não conseguiu mais pagar as suas contas, entrou na situação de insolvência e, por isso, ajuizou o seu pedido de recuperação judicial para conseguir continuar operando, né, o transporte de trilhos. Maurício, alguma consequência para a operação do sistema de vias, ou a operação foi garantida pela empresa? Não, a recuperação judicial é exatamente para você não ter um impacto, né, sobre a operação. É exatamente para você se proteger contra os credores, né, e permitir que o serviço continue sendo prestado normalmente. Maurício, acho que a gente tem, a partir desse fato, né, a gente tem circunstâncias muito próprias do caso da Supervia, mas um aspecto que essa questão nos traz, e acho que é uma reflexão que precisa ser feita, é justamente a compatibilização entre o Instituto da Recuperação Judicial e o Instituto das Concessões. A gente acha que tem o precedente de Viracopos, em que houve também acho que no caso de Viracopos houve até impactos diretos no contrato com imposições do juízo da recuperação judicial para o poder concedente, né, determinando que certas cláusulas contratuais não fossem aplicadas num dado momento. Eu acho que é uma situação que precisa de um regramento mais adequado, porque a gente não pode, penso eu, alijar concessionários de serviço público de um instituto
tão útil para a preservação de empresas como a recuperação judicial, mas, por outro lado, a gente precisa compatibilizar o objetivo maior da concessão, que é a prestação de serviço, que é o serviço em si, em função de eventuais problemas que a própria empresa possa ter. Eu acho que no caso da Supervia está muito claro que é o próprio poder concedente o causador dos problemas da empresa, né? Mas estou pensando aqui como adequar esses dois remédios, né? Ou melhor, eventualmente sendo o caso de ter um remédio específico para o caso de recuperação no âmbito de concessões. Acho que tinha no projeto de lei um projeto de lei que chegou a ser votado por uma comissão especial na Câmara em 2019, acho que tinha um capítulo tratando desse tema, se não me engano, mas o projeto, enfim, não foi para frente, tinham outros problemas lá, e ele acabou não saindo, mas, se não me engano, tinha um capítulo que tratava criava um regime especial de recuperação para concessionários. Esse é um tema que realmente precisa de um regramento próprio. O regramento que estava nesse anteprojeto de lei, né, aquela comissão formada pelo deputado Arnaldo Jardim, não me parecia adequado, longe de ser adequado. Você tem algumas outras referências, Felipe, você mencionou o Viracopos, mas acho que vale a pena mencionar também as rodovias do Alto do Tietê aqui de São Paulo, na qual os créditos regulatórios da Artesp contra a concessionária de multas e de reequilíbrio foram incluídos como créditos concursais, né? Essa é sempre uma discussão, né, em que medida os créditos regulatórios do poder público, por exemplo, os pagamentos de outorga, as multas, né, os reequilíbrios, se isso faz parte do concurso de credores ou se isso fica de fora, se isso passa a ter uma preferência separada do concurso de credores, né? Então, esse é o tema central. E acho que é importante lembrar que no setor elétrico você tem regras específicas sobre isso, por conta do que aconteceu com o Grupo Rede anos atrás, né? E lá se criou uma medida provisória com regras específicas sobre isso, porque houve um conflito, né, entre o juízo, havia ali um conflito entre o juízo da recuperação judicial e a possibilidade do poder público, a prerrogativa do poder público de fazer a intervenção, né? Intervenção nas concessionárias. E aí, se eu não me engano, no setor elétrico, hoje tem uma regra de que você não pode, para as distribuidoras, você não pode entrar em recuperação se não após, eu não me lembro, não é em recuperação, você não pode ter falência decretada antes da caducidade do contrato. Desculpa, eu me enganei aqui. Eu até escrevi um artigo quando saiu essa medida provisória, dizendo o que eu achava que era importante naquela medida provisória para outros setores, mas não, no final das contas, o que foi feito para o setor elétrico ali, por ocasião dos problemas do Grupo Rede, não foi estendido para outro setor. E o ponto, Maurício, que eu trago para essa discussão é que, normalmente, no caso de concessionárias, quando você tem um problema de caixa grave na concessão, se ele não é decorrente de uma falha na gestão empresarial, ele muito provavelmente é decorrente de uma falha na gestão pelo poder público do contrato de concessão. E nessa medida em que eu penso que talvez precisasse ser discutido algum tipo de regime especial para remediar falhas na regulação de contratos, né, tentando distinguir a falha empresarial, que eventualmente seria punível até com a caducidade, do problema em si na gestão do contrato pelo poder concedente. Certo. Bom, vamos passar para o próximo tema, né, que é a lei do gás. Ela teve uma regulamentação publicada na semana passada, e o Sebastião vai explicar para a gente um pouco como é que foi feito isso.
e as consequências aí para esse mercado que está tentando se abrir. Sebastião, por favor. Bom dia a todos. Efetivamente, na última sexta-feira, no dia 4, foi publicado o decreto 10.712, que regulamenta a nova lei de gás. Dos pontos, quizá de destaque nesse decreto, diz respeito da classificação dos gasodutos de transporte. Estava previsto uma classificação de gasodutos de transporte e distribuição. Essa classificação vai depender de critérios técnicos de diâmetro, pressão e extensão, e o que ficou estabelecido no decreto é que agora o estabelecimento de que essa regulação por esses critérios técnicos por parte da ANP deverá observar também a eficiência global das redes e que esses limites técnicos podem ser distintos em função da finalidade dos gasodutos. Então, se dá uma certa flexibilidade para poder classificar os gasodutos entre transporte e distribuição, levando em consideração essa eficiência global do sistema de transporte como um todo. Além disso, o decreto preserva a classificação dos gasodutos que já estejam em implementação ou em operação ante a data da publicação da lei. Então, esse foi dos temas tratados no decreto. O decreto também estabeleceu que a conexão direta dos usuários finais de gás natural à rede de transporte só seria possível quando permitido pela norma estadual. E isso veio a mitigar um ponto de preocupação que se tinha nos estados da possibilidade do bypass do usuário final na rede de distribuição para se conectar diretamente na rede de transporte. Então, o decreto também tentou mitigar essa preocupação, esse risco para os estados, estabelecendo que essa conexão direta só poderá ser possível quando permitida em uma norma estadual. Em relação à desverticalização do setor de gás, separando aquelas que são as atividades concorrenciais de produção, armazenamento, comercialização, de aquelas que são da própria distribuição, o decreto também trouxe uma maior clareza quanto aos objetivos e as diretrizes que deverão ser observadas pela ANP para esse processo. O normativo também deixa em claro agora a possibilidade de relações societárias entre as empresas que exercem as atividades concorrenciais e aquelas que são distribuidoras do gás canalizado. Então, pode existir essa possibilidade de relações societárias sempre que sejam observadas algumas limitações ou condições estabelecidas no artigo 30 da própria lei para evitar práticas anticoncorrenciais no próprio mercado do gás natural. E assim, o decreto estabelece que a ANP deverá editar normas que impidam que as empresas autorizadas das atividades concorrenciais possam, em certa forma, comprometer a competitividade no mercado como um todo por sua vinculação com as empresas de gás. Então, o que essas normas devem impedir é que as empresas autorizadas às atividades concorrenciais possam influenciar nas decisões, na gestão comercial e na decisão dos investimentos das distribuidoras de gás canalizado. Também essa norma deve impedir que, a través de relações societárias com as distribuidoras de gás, as empresas que têm atividades concorrenciais possam ter vantagens comparativas em relação a seus concorrentes, e também essas normas devem impedir ter acesso a informações concorrencialmente sensíveis detidas pelas distribuidoras de gás. Então, o decreto permite-se a possibilidade das relações societárias entre essas empresas que falei, exercem atividade concorrencial e a distribuidora, mas respeitando uma série de normas que terão que ser estabelecidas pela ANP para evitar o comprometimento da concorrência como um todo. Sebastião, você acha que os decretos, enfim, estão no caminho de se fazer o que se deseja, que é uma maior abertura do mercado, ou vai precisar mais
para que, enfim, isso aconteça? Acho que tanto a lei quanto o decreto estão no caminho realmente de fazer o mercado de gás mais competitivo e abrir o mercado de gás, tá? Que era um mercado que estava muito concentrado na Petrobras. Então, tanto a lei, primeiramente, e agora o decreto que veio a esclarecer alguns pontos que tinham ficado mais duvidosos na lei ou mais com algumas interpretações questionadas por parte dos agentes, tudo isso, o decreto veio a esclarecer essas questões da lei. E entendo que o decreto, lei e decreto, eles vão se facilitar a abertura do mercado de gás, tá? Agora, os resultados desse novo marco, dessa nova lei de gás, não serão imediatos, tá? Então, é um primeiro passo, um passo muito importante, mas os resultados há de serem percebidos no preço do gás, no consumidor final, vão demorar um tempo, até mesmo porque essa incorporação de novos agentes, a construção de novos gasodutos, a incorporação de novos produtores e demais, são investimentos a longo prazo e isso vai requerer tudo um período de adequação. Por outro lado, há a necessidade de regulamentar, harmonizar a regulação federal e estadual, e em particular para os clientes livres e para o acesso à rede de transporte. Tanto que o próprio decreto cria o que se chama o Pacto Nacional para o Desenvolvimento do Mercado de Gás, que busca um pouco esse compromisso voluntário entre a União e os estados para harmonizar toda essa regulação. Que tem uma parte na esfera federal e outra nas estaduais. Então, acho que é um primeiro passo, é um passo muito importante, tá? Que se esperava há muito tempo no setor, e ele chega num momento onde é necessário aumentar a oferta de gás, tá? Em particular para dar garantia às térmicas que terão a disponibilidade do gás e a essas usinas térmicas que hoje servem, que são a fonte de reserva nos casos de situações de escassez hídricas, tá? Um dos pontos que se lembra discutimos quando se falou da lei de gás era a imposição de que ter térmicas inflexíveis em determinados locais. Isso, de fato, geraria uma distorção, porque você estava impulsionando a construção de gasodutos direcionada a determinados lugares, e isso poderia até encarecer a tarifa. Esse ponto foi retirado, mas sim, o que é importante da lei de gás é esse aumento da oferta para ter disponibilidade de gás e poder, de fato, ter reservas operantes nos casos em que sejam requeridas, como o caso atual de uma escassez hídrica severa. E além dos benefícios que trazerá a expansão do mercado de gás para a indústria, tá? Essa maior concorrência, sem dúvida, trazerá uma redução do commodity. Sebastião, uma dúvida, a gente discutiu no nosso último episódio o decreto do saneamento, a regulamentação do marco de saneamento, e a gente percebe que no caso do saneamento básico, você tem uma contraposição de interesses muito grande, porque você está falando de um mercado que, de alguma forma, bem ou mal prestado, ele já existe. No caso do gás, me parece que existem poucos interesses contrapostos, né? Acho que é muito mais uma discussão de como chegar na solução do que, eventualmente, você afetar interesses ou mercados já colocados. Essa percepção está correta, Sebastião? Entendo que sim, essa percepção está correta, tá? Porque aqui o mercado de gás ele ainda precisa ser muito mais desenvolvido, ok? Então, quizás os pontos de maior preocupação está em como que vai se fazer essa abertura da produção do gás, que estava concentrada basicamente na Petrobras. Tá? Como se vai facilitar a construção de gasodutos, agora já não tendo mais um processo de licitação, e sim sendo através de autorizações, que isso vai fazer o sistema menos burocrático. E quizá o ponto de maior preocupação no conflito estava entre os interesses do Estado
enquanto preservar a questão da distribuição do gás, vis-à-vis a possibilidade de bypassear as distribuidoras para se conectar diretamente na rede de transporte. Acho que esse era, dentre todos os pontos assim, mais conflitivos de interesse, estaria isso, tá? Que entendo o decreto veio apaciguar essa questão. Então, como você falou, em relação ao saneamento, é um cenário diferente, ok? Porque no saneamento são os interesses de aqueles que já têm no mercado da prestação pública, através do contrato do programa, vis-à-vis aqueles que querem ter um acesso à prestação, tá? Aqui não havia um interesse conflitante entre a Petrobras querer manter seu mercado e os privados ou novos entrantes querem ter a possibilidade de participar. Depois que houve o acordão para a Petrobras quebrar seu monopólio de fato e não natural, tá, no mercado de gás, esse conflito de interesses não existia. Mais ou menos, né, Sebastião? Porque achar que um monopolista vai sair do seu monopólio só porque assinou um documento é um pouquinho de ingenuidade, mas vamos tentando, né? Mas é uma intenção da Petrobras, enfim, é uma empresa do Estado e é o próprio Estado que está fazendo a lei para incorporar ao mercado. Então, nesse sentido, ao menos, a União como um todo está sinalizando para, ainda que como acionista principal da Petrobras, está sinalizando para a abertura do mercado de gás. Pois é, mas o Estado é feito de gente. A gente lá na Petrobras, a cabeça é monopolista, não funciona de outro jeito. Mas acho que um dia chega lá, mas vamos lá. Vamos passar então para outra guerra, né? Que aí é o Felipe que vai falar o conflito aí no saneamento, que já começou, né? Na minha opinião, está indo para o mesmo caminho que foi em 2007. A gente vai espero que só o resultado não seja o mesmo, mas o caminho está sendo igual. Felipe, você comenta então as ADIs que estão sendo impetradas aí contra o marco do saneamento, o decreto, enfim. Exatamente, Jimmy. A gente falou recentemente sobre o decreto regulamentando, e logo após a edição do decreto, a AESB, que é a Associação das Companhias Estaduais, ela protocolou uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, discutindo justamente dois aspectos principais são postos em discussão. Primeiro, é a vedação ao contrato de programa que foi estabelecido, se não me engano, no artigo 10 da Lei de Saneamento. O que a AESB coloca é que o incentivo que vem no artigo 241 da Constituição para colaboração interfederativa, né, para soluções de arranjos entre entes diferentes, não poderia ser mitigada, não poderia ser diminuída por uma lei ordinária. É algo que está sendo discutido, né? A ABICOM, que é a Associação das Concessionárias Privadas, inclusive já se manifestou antes mesmo de uma decisão do relator, que é o ministro Fux, que inclusive relata as outras ADIs que eu comento logo mais. Mas a perspectiva é que o contrato de programa ele não é um instrumento de colaboração entre entes federativos. Na verdade, ele é um instrumento de você contratar sem licitação uma companhia estadual para, no lugar do Estado que colaboraria, preste o serviço, né? Essa até é uma discussão, e em certa medida me parece que o novo marco regulatório incorporou, chamando de nomes diferentes, uma solução que vem sendo discutida no âmbito do Tribunal Europeu, que é a do in-house provide, que houve muita discussão na Europa quando você tinha companhias públicas de um país sendo contratadas sem licitação para prestar serviços que, em tese, poderiam ser prestados por outras companhias privadas, inclusive de países diferentes. E essa discussão acabou culminando em restrições a essa contratação sem licitação, e basicamente o que foi colocado como solução lá no Tribunal Europeu foi que o pressuposto dessa contratação seria a inexistência de superávit, seria a inexistência de lucro. A gente não tem essa regra aqui, o que a gente teve como imposição na Lei do Saneamento foi a imposição da licitação, como um pressuposto de que isso permitiria se chegar numa melhor proposta, mesmo que eventualmente por um player privado prestando serviços. Ou seja,
na perspectiva que se colocou com o novo marco, você não restringiria a colaboração interfederativa entre entes, você restringiria a contratação do ente de um outro, a contratação de uma companhia de outro ente sem licitação. Isso não impede a colaboração do Estado, por exemplo, com os municípios, só impede que a companhia do Estado seja contratada sem licitação. Em suma, foi esse o argumento. Eles falam também da questão da titularidade, mas muito mais numa perspectiva de que as restrições colocadas à contratação por meio do contrato de programa acabaria, por consequência, restringindo o exercício pleno da titularidade pelos municípios, né? Se excluiria uma das opções de planejamento dos municípios. Essa ADI vem se somar às outras 3 ADIs que tem. Uma delas, a 6492, foi proposta pelo PDT, ela tem um foco na abertura que se fez ao setor privado, questionando essa abertura. A outra ADI é a 6536, que foi proposta conjuntamente pelo PSOL, PSB, PCdoB e PT, e questionamento ali é muito mais direcionado à ampliação das competências federais no saneamento, que teriam extrapolado o papel de estabelecer diretrizes gerais. E a última foi uma das primeiras, a 6583, que foi proposta pela ASEMAI, com foco nas restrições à competência municipal. A ASEMAI é a Associação dos Prestadores Municipais. Eu acho que, como você provocou, Edmil, o grande ponto aqui é que o STF agora tem uma responsabilidade muito grande em pacificar e trazer segurança jurídica, disciplinando a constitucionalidade ou não dos dispositivos questionados, justamente para que os investimentos não sejam atrasados em função de dúvidas que possam existir. Em relação à legislação original de 2007, foi proposta a ADI 1842 do Rio de Janeiro. Essa ADI demorou 16 anos para ser julgada. E era uma ADI muito importante porque ela questionava justamente a titularidade dos serviços. E o resultado acabou não sendo muito claro, porque eu já vi gente defendendo que a ADI 1842 consolidou a titularidade municipal, e gente defendendo que com a ADI 1842 ficou claro o papel da regionalização. Então, acho que o STF está com uma responsabilidade grande agora, e quanto mais rápido for em estabelecer a interpretação conforme a Constituição dos dispositivos questionados, melhor será para a segurança jurídica do setor. Se me permite um comentário, acho que o Felipe retratou os pedidos de judicialização que nesta primeira etapa estão concentrados, entendo, pelo que o Felipe nos relatou, nas associações, seja nela dos operadores privados, operadores estaduais ou das próprias autarquias. São mais judicializações de associações, tá? Eu entendo que ainda com a saída, com a publicação do decreto de capacidade econômica financeira, virá uma segunda eventual onda de judicialização, jamais de aqueles que estão afetados por aquele decreto, tá? Porque até o que se tem apresentado agora como questionamento de inconstitucionalidade são aqueles que afetam a los interesses de cada uma dessas associações, mas da lei como um todo. Já a aplicação do decreto de capacidade econômica financeira vai trazer consequências diferentes para cada um dos operadores, e em particular os operadores públicos, e ali virá, entendo eu, simplesmente estou pressupondo, tá? Um processo de questionamento enquanto à irregularidade ou à invalidez de um determinado contrato que tinha sido assinado antes da lei e desse decreto. Então, eu imagino que o maior processo de judicialização ainda estará por vir em função desse decreto, cujos resultados estão começando a ser simulados, digamos. Esta semana começaram a aparecer já alguns estudos sinalizando quais seriam os operadores que não conseguiriam passar por aqueles crivos, aqueles critérios que estão estabelecidos no decreto, e, consequentemente, seus contratos de programa, ainda que em vigor, ficariam classificados como irregulares. Sebastião, por favor, Maurício. Não, é só, eu tenho uma certa preocupação, assim,
nesse contexto que a gente vive de se falar mal do STF sem nenhum fundamento, né, eu fico até reticente de apontar o que eu vou apontar, mas acho que é necessário. O que realmente me preocupa é que a lei, o marco legal do saneamento foi um marco legal construído num contexto muito conflagrado politicamente, né? Então, muitas decisões, a rigor, não foram tomadas, né? Ou, quando foram tomadas, terminaram. O resultado dessa decisão é um texto ruim, um texto mal escrito, né? Eu fico extremamente preocupado quando a gente imagina o nosso Supremo Tribunal Federal decidindo sobre esses temas, porque os nossos juízes, e não só os do Supremo, né, lamentavelmente não entendem as sutilezas do setor, eles dificilmente entendem as consequências de suas decisões para a lógica econômica do setor como um todo, né? Então isso me preocupa muito, né? Mas não temos nada a fazer, né? Temos que esperar, e felizmente as associações de classe, né, que têm condição de levar seus pleitos e alertar o Supremo sobre as consequências das suas decisões, estão entrando como amicus curiae em todas essas ADIs, né? Todas essas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, tenho esperança que a coisa possa funcionar, mas eu fico sempre muito preocupado com o que pode vir do Supremo em relação a esses temas que os nossos juízes têm pouca capacidade de realmente entender as consequências das suas decisões. Tem um aspecto também que eu acho que ele é importante, Maurício, que quando a gente começa a não enfrentar as coisas como elas de fato são, a discussão ela fica rasa, né? E o que eu quero dizer com isso? A gente falou em algum momento, discutindo no passado, sobre os problemas de origem que os contratos de programa têm, que, na verdade, significariam ou poderiam significar a sua nulidade. Quando você pega companhias muito bem estruturadas que prestam serviço por meio de contratos de programa, é até difícil falar em colaboração interfederativa, né, por meio do contrato de programa, porque ali claramente tem um objetivo econômico, você tem as ações listadas em bolsa, você tem toda uma lógica privada de exploração do serviço, objetivando o lucro, que não é ruim, não é algo negativo, mas talvez seja uma distorção utilizar a dispensa de licitação para esse objetivo. Por outro lado, muitas vezes você tem um contrato de programa que não passa de um rascunho de alguma coisa, porque você não tem meta, você não tem investimento, a prestação é super precária, e a companhia não tem lucro nenhum, muito pelo contrário, ela precisa de aportes, e a nulidade está cravada da mesma forma, porque os requisitos do contrato de concessão, que deveriam ser preenchidos pelo contrato de programa, não são nem de longe preenchidos. Então, por mais que ali, nesse caso, você não tenha a questão do lucro objetivado e, portanto, deveria ter a equiparação com o setor privado como um pressuposto, você também não tem o serviço efetivamente sendo prestado, né? E não tem colaboração, portanto. E aí, a discussão, quando ela fica meramente, né, como a tua ponderação me parece tentar colocar em perspectiva, quando você tem a discussão meramente sobre o aspecto jurídico, sem entender a realidade econômica, a realidade fática do setor, a discussão pode ficar muito rasa. Aí, se me permite mais uma colocação, acho que há uma questão, quando se fala dos contratos de programa e de sua validez ou de sua regularidade e demais que impõe o novo marco, acho que há um equilíbrio que se deve tentar buscar nestas questões, que está claro que a lei já
sinaliza, impõe, até é bom incorporar o processo licitatório, a concorrência para a elegação da prestação dos serviços, tá? E também está claro que algumas companhias não têm conseguido atender os princípios dessa prestação e dessa a pretendida universalização e uma prestação eficiente. Mas essa transição hacia a incorporação do capital privado, que pretende, em definitiva, a nova lei e o decreto, ela se torna, entendo, até mais fiável se os contratos de programa continuam a existir, porque ali terá a empresa estadual a ser privatizada, algo para ser vendido, tá? E isso é o que vai evitar a judicialização, e isso é o que vai evitar a transição de uma prestação que hoje está basicamente em empresas estaduais para uma possível prestação ou incorporação do capital privado. Se esses contratos de programas, eles desaparecem tudo do dia para a noite, há um problema grande de como se faz a regionalização, a adesão à regionalização para você depois ir a um processo licitatório. Então, entendo que o melhor é buscar esse equilíbrio entre manter os contratos de programa válido e criar, sim, essa pressão para a incorporação do capital privado, a transferência do controle e demais hacia o privado, de forma tal que você transfere o mercado que está operando, transfere os contratos que, bem ou mal, estão funcionando para um novo cenário. Agora, a disrupção total, acho que vai passar por um grande desafio. Primeiro, pela resistência à judicialização, todo o processo indemnizatório, município a município, que isso pode virar outro caos, tá? E todo o processo de adesão a uma regionalização. Bom, me parece todo um cenário que dificulta muito a realização do que se pretende, que é a universalização do saneamento até 2033. Mas o Maurício tem um ajuste a fazer numa fala. Maurício, só para a gente, antes de terminar. Tá, quando a gente começou a discutir a relação entre recuperação judicial e concessão, eu mencionei que no setor elétrico haveria a impossibilidade de recuperação judicial, e aí depois eu corrigi dizendo que o que havia que não seria possível a falência sem a prévia caducidade do contrato. Na verdade, não é isso. Eu me equivoquei. Eu escrevi um artigo sobre esse tema, mas já não lembrava mais do artigo. É um artigo de 2012. Na verdade, o que aconteceu no setor elétrico se criou regras mais rígidas para intervenção e, né, nessa medida provisória que criou essas regras mais rígidas para intervenção, se proíbe tanto a recuperação judicial quanto o pedido de recuperação judicial quanto de falência de empresas sob intervenção. Tá? Era isso, e eu terminei me equivocando e falando errado. Está feito, então, aí esse ajuste. Enfim, estamos terminando mais esse programa do Infra em Pauta. Eu gostaria de agradecer, então, a sua audiência e dizer que na semana que vem estaremos aqui para falar novamente sobre temas aí relevantes do setor. Muito obrigado e até a próxima semana.